Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Instituto de Teologia Logos. Nessa ocasião, nós estaremos falando sobre um assunto muito importante, muito relevante, e que, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade em compreendê-lo e até mesmo em aceitá-lo. Nós gostaríamos de falar, nessa ocasião, sobre a divindade do Espírito Santo. A princípio, é necessário destacarmos que, como mencionei anteriormente, há muitos grupos, muitas denominações, muitas comunidades que ignoram a pessoalidade do Espírito Santo. Não acreditam que ele seja um ser, uma pessoa, mas apenas uma força abstrata, uma capacidade abstrata vinculada a Deus ou a Jesus. Nós gostaríamos de pontuar nesse vídeo a pessoalidade do Espírito Santo, e não apenas isso, mas também a sua divindade. Eu gostaria de dizer que a Escritura claramente, ela classifica, ela menciona o Espírito Santo como sendo Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 5, a partir do versículo de número 3 e versículo 4, naquela ocasião de reunião da igreja primitiva, onde estavam levando ofertas até os pés dos apóstolos, a Escritura nos menciona duas pessoas, um casal, a saber, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles propuseram no coração de vender uma propriedade. E a partir da venda daquela propriedade, eles se comprometeram a doar tudo em prol da obra de Deus. Contudo, a Escritura nos diz que Ananias e Safira não foram sinceros no seu voto, no seu compromisso, assumido publicamente. O escritor do livro de Atos, o médico Lucas, ele nos diz que Ananias e Safira fizeram um acordo oculto, um acordo sobre o qual somente eles sabiam os detalhes. Esse acordo se caracterizava por entregar uma parte do dinheiro daquela propriedade como sendo toda, mas não era a quantidade exata. Uma parte seria retida e ficaria com eles. Assim como eles combinaram e acordaram entre si, assim fizeram. A Escritura nos diz que eles foram até aquela propriedade, a venderam, e, em primeiro lugar, foi o marido, até onde estava acontecendo a reunião do conselho administrativo da igreja primitiva, chefiado por Pedro, o apóstolo, e quando Ananias chega ali e ele entrega o dinheiro, dando a entender que aquele era absolutamente todo o valor, olha só o que Pedro nos fala. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele continua: ela não me pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Olha o que Pedro fala. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Perceba que no versículo anterior, isto é, o versículo de número 3, Pedro fala: você está mentindo ao Espírito Santo. Aí no fim do versículo 4, Pedro afirma: você não está mentindo ao homem, você está mentindo a Deus. Ou seja, na concepção da igreja primitiva, liderada pelos apóstolos, era consenso. Era algo fora de debate, que o Espírito Santo era e é Deus. Queridos, em 2 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 17, o apóstolo Paulo, ele de maneira bem contundente, de maneira clara, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Perceba que no início da construção frasal, Paulo afirma de maneira objetiva: ora, o Senhor é o Espírito. Então perceba que para a igreja primitiva, quer fosse na pessoa de Pedro, o apóstolo que exercia a liderança da igreja ali nos primeiros anos, ali nos primórdios, ou quer seja na pessoa de Paulo, que é o apóstolo dos gentios, o representante de Cristo fora de Jerusalém, fora do território da Palestina, era consenso para a liderança da igreja, era consenso para os irmãos, era consenso para a comunidade cristã que o Espírito Santo era Deus. Queridos, não há nada, e a gente precisa pontuar isso de maneira bem clara, não há nada, absolutamente nada, que o Pai faça, ou que o Filho faça, que o Pai seja, ou que o Filho seja, que o Espírito Santo não possa ser e fazer. Tudo que o Pai faz, o Espírito Santo faz. Tudo que o Pai é, o Espírito Santo é. Tudo que o Filho faz, o Espírito Santo faz. Tudo que o Filho é, o Espírito Santo é. Queridos, é necessário nós entendermos essa igualdade que há entre eles, porque lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus, ele dá uma ordenança. E essa ordenança caracteriza-se pela apresentação da Trindade e pela harmonia que há entre eles. Olha só, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, é necessário nós destacarmos uma coisa muito importante. O Pai é o Pai do Filho. O Filho é o Filho do Pai. Mas, a respeito do Espírito Santo, convém ressaltar que ele é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito do Filho. Perceba que ele atua juntamente com os dois, e a gente percebe isso de maneira bem clara lá na criação. Ele trabalhando, porque Gênesis 1 e 2 nos diz que o Espírito de Deus ele pairava sobre a fonte das águas, ele pairava sobre aquele abismo, ele pairava sobre aquela terra caótica, ele está ali, prestes a trabalhar, a agir, esperando a orientação, esperando as diretrizes que o Pai estabeleceria. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o Espírito Santo também está atuando sobre ele. Paulo nos fala em inúmeras ocasiões que é pelo Espírito Santo que o Pai ressuscitou o corpo físico de Jesus. Depois dele ter morrido, passados 3 dias, ele ressuscitou. E esse milagre, esse fenômeno, até então inédito, dessa forma, dessa natureza, porque Jesus ele ressuscita em um corpo glorificado, representando assim ser ele a primícia daqueles que dormem, o famoso primogênito dos mortos. Perceba que é pelo Espírito Santo que isso acontece, que isso é viabilizado. Então, quando eu falo que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo, eu estou colocando diante de você a harmonia perfeita que há entre eles. O Espírito Santo é Deus.